Leitura inicial fala do orgulho de um povo, o orgulho de uma cidade que se coloca contra Deus e que quer ser igual a Deus. É a leitura do profeta Ezequiel 28, de 1 a 10. A palavra do Senhor, Ko-Amar Adonai, ou Devar Adonai em hebraico, foi-me dirigida nestes termos. Assim falou o Senhor ao profeta Ezequiel. Filho do homem, humanidade do profeta, não é divindade, não é aquele de Daniel 7, 13 a 14. Dize ao príncipe da cidade de Tiro. Tiro, uma grande cidade naquele contexto. Cidade mediterrânea, Tiro, Sidônia, tá? Uma grande cidade. Na época de Jesus existiam ainda essas cidades. Aqui são 500 anos antes de Cristo. Dize ao príncipe, ao governador, né, ao cara de lá, da cidade de Tiro. Assim fala o Senhor Deus. Ko-Amar Adonai Elohim. Porque o teu coração se tornou orgulhoso, pecado de orgulho. Tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares, cidade costeira, coração dos mares, cidade costeira. Ele diz, ele é só um homem, e diz, eu sou um Deus. O pecado aqui é de auto-idolatria. O pecado que é a serpente, que é o diabo, Satanás, Lúcifer, demônio, o líder deles, tentou Adão e Eva. Sereis como deuses. Leia lá Gênesis 3. Eu estou refletindo no curso sobre o catecismo da Igreja Católica. Assista aí o último vídeo que eu falo desse texto e vou continuar no próximo, que é muito profundo. Tá? Sereis como deuses. É o grande pecado da humanidade, desde o início, que é o orgulho, ser igual a Deus, é o pecado do Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus, se colocou contra Deus. Aí Micael, que é o anjo de Deus, o guerreiro forte, se coloca contra ele, contra Lúcifer, e diz, ninguém é igual a Deus. Quem como Deus? Micael. Quem como Deus? Ninguém. E é o pecado daquele evento histórico também, da Torre de Babel, histórico e teológico, da Torre de Babel, querendo chegar até o céu. Quem é que quer chegar até o céu? Querendo ser Deus. E é o pecado de hoje da humanidade, que está querendo construir uma cidade terrena sem Deus. É o estado laical moderno, que, querendo construir essa cidade terrena sem Deus, cria leis contra Deus. Quais? Divórcio, aborto, pecado contra a natureza, ideologia de gênero, legalização de droga, corrupção e destruição da natureza. Quase todos os estados modernos fazem isso. Legislam. Não é que isso não existia no início da humanidade, sempre existiram normas contra, comportamentos contra Deus, mas normas legais. Legislar contra Deus só o estado atual. Pós-moderno, contemporâneo. Cuidado. A medida transbordou. Deus não vai mais suportar todos esses pecados. Tá? Então, é o pecado de hoje. A humanidade querendo construir uma cidade terrena sem Deus. O estado laical, pós-moderno, é esse, hoje, atual. Vai conseguir? O que é que Nosso Senhor fez com aqueles da Torre de Babel, recorda? Confundiu a língua. Hoje há uma grande confusão psicológica, espiritual, econômica, total. O homem hoje está confuso. Perdeu o sentido. O vírus aí, que é uma advertência para aquilo que está acontecendo, não que Deus queira, o vírus não quer. Toda doença é um mal. O mal não vem de Deus, o mal vem do adversário de Deus, do Satanás, mas Deus permitiu. Para que o homem diga o que ele quer. Continuar com esse caos, continuar com a sociedade sem Deus, continuar a legislar leis contra Deus, como na França se aprovou o aborto no nono mês, assassinato. Todo aborto é assassinato. Não se pode, por causa de um erro, estupro, aprovar o aborto. Isso é crime. No Brasil ocorreram 2 crimes.
estupro de menor, divulgação da identidade da 3, divulgação da identidade da menor e o aborto. 3 crimes graves. Quem é responsável deve pagar. Então, a humanidade hoje se coloca contra Deus, quer construir uma cidade terrena contra Deus. Vai conseguir só o caos total. Hoje, a humanidade está mergulhada no caos e no pecado. Atento, a medida transbordou. Deus não irá permitir tal coisa. É o que esse rei do Tiro lá, o príncipe, disse, né? Eu sou Deus. Que Deus? Tu és nada. É o que o Senhor irá advertir a ele. Tu, porém, és um homem, né? E não um Deus. Ele se orgulha, aqui diz, se fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, então o Senhor responde a ele. Quando ele diz, né, que ele é Deus, o Senhor responde a ele, com amar Adonai. Tu disseste, eu sou um Deus, mas o teu coração se tornou orgulhoso. Então aqui é o pecado do orgulho. Quem quer ser igual a Deus, quem quer resolver tudo, né, é orgulho, pecado do orgulho. Esse pecado de ser igual a Deus, de Adão e Eva, da humanidade hoje, né, é o orgulho que o Senhor condena e condenará no Evangelho. Cuidado com o orgulho. Ele conduz diretamente ao inferno. Tá? Então, a garantia do inferno é o orgulho. E, em geral, nós temos a inclinação ao orgulho. Então, tem que lutar contra. Cuidado com o orgulho. Tá? Porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus. O cara lá, o príncipezinho do Tiro daquela cidade, porque é uma cidade rica. E daí que é rico? Quem é que criou toda a riqueza? Nosso Senhor. A riqueza dele vem de quem? Nosso Senhor. Então toda a riqueza que eu tenho, não só material, espiritual, vem de quê? Nosso Senhor. Então eu tenho que dar glória a quem? Nosso Senhor. Eu tenho que glorificar a quem? Nosso Senhor. Eu tenho que agradecer a quem? Nosso Senhor. Qual é o grande agradecimento? Eucaristia, grego. Hoje dei aula de grego, né? Eucaristia é a grande ação de graça de Cristo ao Pai. Ele que fez a vontade do Pai, glorificando o Pai, e o Pai que o ressuscita, glorificando o Filho. E que me glorificará se eu fizer a vontade dele. Eu glorifico o Pai, fazendo a vontade do Pai, e o Pai me glorifica, me fazendo ressuscitar. Me ressuscitando. Tá? Tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mais. Sou um Deus. Tenho todo o poder, todos os navios, não tem nada. De uma hora para outra, Deus te chama, e aí? O teu orgulho te conduzirá a quem? Ao inferno. Tu, porém, és um homem, então Deus coloca ele no lugar dele. Está sendo julgado agora, o julgamento dele. Tu és um homem mortal, tá? E orgulhoso. E não um Deus. Mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Tem mente nem coração. Nada de Deus. Tu não és nada. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Deus está aqui, Senhor, ironizando. Tu és Deus. É mais inteligente que o Daniel. Aquele meu profeta. Tu não és nada. Tu não tens nada que és teu. Eu te dei tudo. Deverias ter me glorificado na terra. E não fizeste. Serás condenado. É o que o Senhor irá dizer a ele. Segredo algum te é obscuro. Tu é muito inteligente, né? Conhece todo o sonho. O Daniel, ele refletia e discernia os sonhos, tá? Tem o José do Egito, lá e tem o Daniel. Daniel é considerado o pai da sabedoria em Israel. O livro de Daniel não é um livro profético. É um livro sapiencial. Porque Daniel é considerado sábio em Israel. Não é profeta. Atento. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade, adquiriste uma fortuna. Tudo ironia, Deus com ele, né? Acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Tudo que tu tem, ouro, prata, inteligência, sabedoria, é tudo teu, é. Com grande tino comercial, aumentaste tua fortuna. Tudo como se fosse ele, né? O tal do reizinho lá, do príncipe.
e com ela teu coração se tornou soberbo. Qual é a culpa aqui? É o ouro, a prata? Não. Errado ter dinheiro? Não. Errado o quê? Orgulhar. Errado o quê? Não ajudar os outros. Quem é rico pode ir para o céu na hora, só não tem um coração orgulhoso. E quem é pobre pode ir para o inferno? Pode ser orgulhoso. A questão aqui é o orgulho, cuidado com o orgulho. Por isso, assim diz o Senhor. O Senhor continua falando contra ele. Ko amar Adonai, hebraico. Ko amar Adonai. Assim diz o Senhor. É sentença do Senhor. Por teres igualado tua mente a de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Ah, dos estrangeiros. Tu és Deus? É, porra, agora. Vou colocar nações contra ti. Tu disseste que és poderoso. Vou colocar uma nação mais poderosa do que a tua. Com mais poder que o teu. Com mais força que a tua força. E tu irás para o exílio e morrerás. Por causa do orgulho, da tua soberba, tua ganância, teu orgulho. Cuidado com o orgulho. Vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Justiça de Deus. Eles puxarão suas espadas, era a cultura da guerra, eu tenho dito aqui toda hora, né? Contra a tua bela sabedoria, é bonito, né? Sábio, inteligente, né? Igual a Daniel, Salomão, né? E profanarão o teu esplendor. Tu serás profanado, orgulhoso. Eles te farão baixar a cova, morrerás. E morrerás de morte violenta no coração dos mares. Morrerás no mar. Batalha naval. Aconteceu? Porventura ousarás dizer, sou um Deus, depois de morto. Vai dizer o quê? Na presença de teus algozes, na hora que tu fores preso, pegar, na hora de cortar a tua cabeça. Infelizmente, a linguagem é essa. O que tu dirás? Sou um Deus. Deus de quê? Deus morto. Nas mãos dos que te apunhalam, serás apunhalado. Morrerás da morte dos incircuncisos, dos pagãos. Incircunciso aqui é pagão. Morrerás a morte dos pagãos. Pela mão de estrangeiros. Pois fui eu que falei. Deus aqui sou eu, está dizendo o Senhor. Eu estou dizendo, tu que não és nada, se orgulhou com a riqueza, com o ouro, com a prata, com a espada, porque dizias que tu tem navios e riqueza. Dizias que tu és muito sábio. E tu disseste que és Deus. Deus aqui sou eu. O único Deus é o Deus de Israel. Tu morrerás pela espada. Numa batalha naval. Nas mãos de um estrangeiro. Morrerás igual um povo pagão. Morreu, morreu. Pois fui eu que falei. Aquilo que o Senhor fala acontece. É oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Ko amar Adonai. Assim falou o Senhor. Isso significa, então, também que Ezequiel é um profeta do Senhor. Porque aquilo que ele falou em nome do Senhor aconteceu. Irmãos, cuidado. Tenhamos cuidado com o orgulho. Não importa se você é rico, pobre, mas não tenha orgulho no seu coração. Esse aqui era orgulhoso e o Senhor o afastou. Oráculo do Senhor. Naum Adonai. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor.